Todos também podem sentar diante dos irmãos e irmãs. Que alegria poder estar aqui com o pastor Glauco, pastor André, esse casal abençoado, e louvamos a Deus por esta igreja, pela perseverança do pastor Glauco aqui nesse trabalho, já há vários anos. Você está aqui quantos anos? 25 anos. 25 anos. Pois é, preciosa, lutando nessa área, adquiriu essa área, uma cara, mas graças a Deus está rompendo, já passou da metade, né? Graças a Deus. Então, mesmo com dificuldade, pagando a prestação, levantou a parte desse prédio aqui com uma boa fundação para já subir. Deus tem abençoado esse trabalho lindo. Nós queremos, eu louvo a Deus pela sua vida, minha irmã, pela perseverança de vocês, irmãos preciosos, que Araújo, desde o começo do trabalho aqui, não gastamos, que alegria revê-lo aqui, amém. Todos os irmãos, que é bom estar aqui com os queridos irmãos em Cristo Jesus, nesse culto de gratidão pelos 35 anos. Estava me lembrando, quando começou esse trabalho aqui, nós compramos uma casinha, tinha aquelas casas lá, compramos a casa para essa igreja. E naquela semana compramos, no outro dia, vamos chegar aí, o irmão Manuel, que era o construtor da nossa igreja de Tabatinga, vamos lá, pastor Manuel, nós vamos derrubar as paredes, vamos fazer um templozinho lá. Chegamos lá, tinha invadido a casa. Invadido a casa, lá, aquele tanto de móvel, mas a pessoa não estava lá. Fiquei pensando, meu Deus, e agora? Esse negócio é complicado, ir lá na justiça para tirar esse povo. O irmão Manuel é muito corajoso, pastor, só comprou, só pagou, vamos arrebentar essa porta aqui, então vamos tirar esses móveis daqui. A gente põe aqui na rua e a gente derruba isso aqui tudo, para a gente fazer o tempo. O Javão, o irmão Javão, o pastor Manuel, o Carlos, sei que nós derrubamos a casa inteira. Quando chegou o rapaz, coitado, a mobília dele estava lá fora, mas tinha invadido naquele outro dia, tinha invadido aquilo lá. Mas ele chegou, viu aquele tanto de homem, o Javão tem uns 2 metros de altura, né? Então ele pegou a mobília dele, quietinho, foi embora, e aí ele começou construindo aquele, mas era muito apertadinho lá, né? E dali, o pastor Grau conseguiu comprar isso aqui, vender, construir, e vai ser um templo maravilhoso, isso aqui já está sendo, Deus tem coisas maravilhosas, o nosso Deus é bom, amém? Graças a Deus. Eu quero trazer uma palavra sobre o Evangelho, amém? O livro de Marcos começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois do versículo 14, depois do batismo, depois da prisão de João Batista, foi Jesus pregando o Evangelho. E é interessante que Marcos termina falando sobre o Evangelho. Jesus aparece para os discípulos, censura, dureza, incredulidade de coração, diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Em Mateus 24, versículo 14, diz: então este Evangelho do Reino será pregado ao mundo inteiro para testemunho, então virá o fim. O Evangelho aparece muitas vezes na Bíblia, mas em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Eu quero então meditar sobre este versículo de Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Uma mensagem simples, mas eu acho que é muito importante para nós, queridos irmãos. Primeiramente, o que é o Evangelho? Depois vamos ver o que o Evangelho oferece. E terceiro, o que o Evangelho exige de nós. Então, o sermãozinho já está montado aqui. O que é o Evangelho, o que o Evangelho oferece e o que o Evangelho requer, exige de nós. Está sendo filmado aqui, tá? Está magnífico, então eu vou ficar quietinho, parado aqui, para... Amém.
Então, meus queridos irmãos, o que é o Evangelho? Essa palavra Evangelho é preciosa, ela significa boa notícia, as boas novas, né? Paulo diz: o que eu recebi do Senhor foi o que também vos entreguei, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é Evangelho. Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, dessa notícia maravilhosa, porque o Evangelho é o poder de Deus. E quando a gente pensa, meus queridos irmãos, no Evangelho como o poder de Deus, essa boa notícia, a gente fica encantado pensando já na encarnação do Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, João diz, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo, sem ele nada do que foi feito se fez. Depois João diz: e o Verbo se fez carne e habitou aqui entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Meus queridos irmãos, o milagre da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, para mim, é o maior milagre da Bíblia, porque lá em Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a fonte das águas, disse Deus: haja luz, e houve. Deus criou todas as coisas pela sua palavra, foi criados por Jesus, que é a palavra, é o Logos de Deus, e tudo foi criado pela palavra. Entendemos pela fé que as coisas que existem, então foram criadas por Deus, como disse o escritor de Hebreus. Agora, meus queridos irmãos, quando a gente pensa na vida do Senhor Jesus, esse Verbo que estava com o Pai desde a eternidade, antes de qualquer coisa, ele se fez carne. Um anjo Gabriel, apareceu para aquela jovem de nome Maria, lá em Nazaré, com aquela saudação especial, dizendo que o Senhor era com ela. Ela fica encabulada. O que significa essa saudação? O anjo disse para ela: a sombra do Altíssimo vai te envolver e você vai achar-se grávida. Mas como? Sua moça virgem, eu nunca me conheceu. E Deus disse então que a sombra do Altíssimo ia envolver e ali achar grávida e dar à luz a um filho, no qual ia colocar o nome de Jesus, que significa Salvador. O milagre da vinda de Jesus, para mim, é o milagre dos milagres. Meus queridos irmãos, Deus estava em Cristo. O nome dele, diz o profeta, é Emanuel, Deus conosco. Uma virgem achou-se grávida por obra e graça do Espírito Santo. Ela estava noiva com José, e quando fica a notícia que Maria está grávida, José era um homem justo, não querendo difamar a sua noiva, mas ele não ia casar com a moça que estava grávida, se ele nunca tinha tido relação com ela. Ele resolveu secretamente ir para outra terra, ir para outro país. Quando Deus aparece para José em sonho, dizendo: não temas receber Maria como mulher. O que aconteceu dela não é do homem, é graça de Deus, é o Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho. Ele é o filho do homem, mas ele é o filho também do Altíssimo. Meus queridos irmãos, o milagre, isso é Evangelho, é o poder de Deus. Quando Jesus nasceu, os pastores lá de Belém pastoreavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. De repente aparecem aqueles anjos, eles sentem aquele temor, os anjos, pastores sentem temor e dizem: não tem mais. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Eles vão em conta o milagre da vinda de Jesus a esse mundo, meus queridos irmãos. É o milagre dos milagres, a encarnação, né? Tem uma filosofia que fala sobre o deísmo, com as pessoas que não negam a realidade que existe um Criador. Porque quando olham para esse universo, para a grandeza de tudo isso aqui, esse efeito é muito grande. Será que tem uma causa atrás desse grande efeito chamado universo? Então eles acreditam que existe o ser que criou isso aqui, mas o deísta diz: Deus criou o mundo e ele sumiu do mundo, ninguém sabe onde ele está.
É como se ele criasse o mundo, desse uma corda aqui, então ele se ausenta, ele não está presente no mundo. É o Deus, então, dos deístas, é o Deus que se faz presente. Mas, queridos irmãos, na encarnação do Verbo, esse Deus maravilhoso, que realmente transcende o próprio universo, ele é maior do que o universo. Deus não está limitado no universo, ele é maior do que o próprio cosmos, ele é maior do que tudo, mas é um Deus, sem dúvida, meus queridos irmãos, um Deus transcendente a tudo, mas ele é um Deus também imanente, ele se faz presente no mundo. Emmanuel significa Deus conosco. Ele veio a este mundo na pessoa do seu Filho, e o Filho andou aqui entre nós, viveu aqui entre nós, cheio de graça, de verdade, foi ungido pelo Pai, curando os oprimidos do diabo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, igual andou entre os homens, fazendo bem, curando e libertando os oprimidos do diabo. Maravilha extraordinária, o Filho de Deus aqui entre nós, aquele que diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é, eu sou o que sou, Ele é o Todo-Poderoso, meus queridos irmãos. E esse Jesus maravilhoso, Evangelho e poder de Deus, mas poder que se manifesta desse Deus maravilhoso, que se dispõe a pagar o preço da nossa salvação lá na cruz do Calvário. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu tenho o poder de dar a minha vida e reavê-la novamente, porque esse mandato eu recebi do meu Pai. E ele se dispõe a ir à cruz, é preso, é maltratado, mas como ovelha muda, ele não abre a sua boca, meus queridos irmãos. Ele é julgado de maneira totalmente errada, tanto pelo Caifás como por Pôncio Pilatos, mas ele vai à cruz, é maltratado, é pregado naquela cruz, mas na cruz ele bradou: está feito, está consumado. Ali estava realizada a obra da salvação, da redenção. Eu gosto muito do versículo lá de 2 Coríntios 5, 21, quando diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Que palavra maravilhosa! Deus estava em Cristo, mas na Coríntios 5, 21, no versículo agora, Deus estava em Cristo, mas tem outro versículo que diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus nunca pecou. Deus, esse é 5, 21, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus nunca pecou, ele se fez pecado por nós. Deus fez ele pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Às vezes, queridos irmãos, eu vi pregadores há algum tempo dizendo: não, mas muitas pessoas sofreram como Jesus sofreu. Tem muitos mártires, muitos cristãos, mandou queimar, botar fogo em cristãos, outros cristãos foram mortos por flechada, morte em cruz, Santo André, morte numa cruz de X, cruz de Santo André. Os apóstolos muito sofreram, Paulo foi decapitado, Tiago. Mas, irmãos, o sofrimento de Jesus é diferente de todos os outros sofrimentos. Jesus sofreu fisicamente, sem dúvida, bateram nele, retalharam as suas costas, ele estava desfigurado, segundo Isaías 52, no final desse capítulo, queridos irmãos. Sofreu fisicamente, moralmente, foi injustiçado, colocado naquela cruz, praticamente quase sem roupa. Mas, meus queridos irmãos, além do sofrimento físico, além do sofrimento moral, há um sofrimento que nós não entendemos nada dele, é o sofrimento espiritual. Na cruz, Jesus estava levando todos os nossos pecados. A ira de Deus contra o pecado caiu sobre Jesus ali na cruz, a ponto dele exclamar: lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Cristo
levava sobre o seu corpo todas as nossas maldições. Ele estava pagando o preço da nossa salvação. Aquele que nunca pecou, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez dele pecado por nós. Por isso que João vai dizer: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho de Deus não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. A única maneira de nos livrar da ira de Deus é nos refugiar em Cristo, é ter Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, porque a ira de Deus caiu sobre ele ali na cruz do Calvário. Esse Evangelho é o poder de Deus. Romanos diz que ele se entregou por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou para nos declarar justificados diante do Pai. Esse é o Evangelho. Tem algo que se compara com o Evangelho. Não tem notícia melhor. É o poder de Deus manifestado na encarnação do Verbo de Deus. É o poder de Deus de Jesus andar aqui entre os homens sem nunca cometer um pecado. Como disse Pedro, nunca saiu uma palavra errada dos seus lábios. Ele podia dizer: quem dentre vós me convence de pecado? É o poder de Deus quando ele voluntariamente se dispõe a dar a sua vida por nós. É o poder de Deus quando ele diz: eu tenho o poder de dar a minha vida e reavê-la novamente, porque recebi do Pai essa missão. Ele morre pelos nossos pecados, ele é colocado num túmulo, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ou foi ressuscitado, meus queridos irmãos. Isso é o Evangelho, é o poder de Deus que livra o homem da condenação eterna, que tem o poder de libertar o homem da escravidão do pecado, da escravidão do vício, da imoralidade, qualquer outra coisa, meus queridos irmãos. Deus tem esse poder de transformar vidas. Aleluia. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. É a melhor notícia do mundo. É isso que nós anunciamos, meus queridos irmãos. Conformosos, disse o texto, são sobre os montes os pés dos que anuncia coisas boas, que anuncia o Evangelho de Cristo Jesus. Dizer para este mundo que há esperança para o pecador e esperança para todos. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele diz: o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Podemos pregar o Evangelho a todas as criaturas. Sabemos que nem todos vão crer, mas Deus oferece a sua graça maravilhosa pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho. Agora, o que o Evangelho oferece? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho oferece salvação. Primeiramente, salvação da condenação eterna. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O nosso Senhor disse em Romanos 8, verso 1. Ou conforme disse Jesus mesmo: em verdade vos digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. O Evangelho oferece salvação, a libertação da condenação eterna. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, mas o Evangelho oferece salvação da libertação espiritual. Quantos eram escravos do pecado, escravos do vício, escravos de drogas, meus queridos irmãos, escravos de imoralidade. De repente a pessoa tem um encontro com a graça de Deus e é salva, e Deus liberta da escravidão do pecado. É algo fantástico, esse poder de Deus. A salvação é salvação eterna, meus queridos, mas é salvação para esta vida, viver uma vida livre da escravidão. Como disse Paulo, a graça de Deus manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas, vivamos no presente século uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida sensata. É uma vida diferente. Deus muda, Deus transforma a nossa história. Quantas pessoas, meus queridos irmãos, têm sido transformadas pela graça maravilhosa. Me lembro, experiência que marca. Eu estava pastoreando em Itaguatinga, tinha um culto, acho que era na quinta-feira à tarde, chamado tarde da bênção. E um dia eu estava lá
antes de começar o culto, chegou um senhor, uma senhora e duas moças, parece que todas elas tinham algum problema mental. E aquele senhor disse: olha, eu sou lá da cidade, eu acho que ele é até de Mato Grosso, eu estou aqui via tratamento, eu preciso voltar, nós estamos sem dinheiro para passar. Eu vi sinceridade da palavra daquele senhor. Eu disse: olha, eu não tenho dinheiro, eu nunca mexi com dinheiro da igreja, eu sempre teve tesoureiro, né? Então eu não mexo com dinheiro da igreja, eu nunca mexi. Mas eu disse: olha, a gente vai ter um culto agora à tarde, e eu vou falar só com você, ver se a gente faz uma vaquinha aqui e consegue o dinheiro para você ir embora. E ele ficou lá, e nós fizemos realmente aquela vaquinha, tinha muita gente no culto lá, e conseguimos o dinheiro para eles comprarem a passagem. Mas eu me lembro, tinha um rapaz no culto lá, e aquele rapaz saiu da igreja, eu fiquei lá no escritório, passou umas 2 horas, aquele rapaz chegou lá, e ele disse: pastor, e aquela família, o dinheiro, eu estava sem dinheiro, eu disse: eu estava desprevenido, mas eu fui em casa, peguei o dinheiro, eu trouxe aqui para ajudar. Eu disse: não precisa mais não, o dinheiro já deu e já demos o dinheiro. Eu comecei a conversar com aquele rapaz. Você é crente já há algum tempo? Ele disse: não, eu me converti, eu estava preso, eu me converti lá na penitenciária. Deus fez uma, ouvi a palavra de Deus, me converti ali, saí, Deus abriu uma porta de emprego para mim, eu estou trabalhando. Ele dizia: eu assaltava aqui em Tabatinga. Fiquei pensando, o que o evangelho faz? Aquele cara roubava o dinheiro dos outros, na penitenciária, ele se converte a Jesus, ele arruma um emprego e agora ele está querendo ajudar outras pessoas. Interessante que Paulo falou só: aquele que furtava, não furta mais. Antes, trabalhe e ajuda o outro. Olha que coisa, o camarada, além de parar de roubar, ele passa a trabalhar, agora ele passa a ajudar outros. Isso é evangelho, é salvação, é libertação. Aquele homem que era violento, maltratava a esposa, os filhos, agora o cara converte, bota os filhos para estudar, trata bem a esposa, uma mudança. Um homem falou, eu achei que é tão engraçado. Ele disse: pastor, eu estou preocupado, porque eu, antes de converter, ela era tão ignorante, eu brigava tanto com a minha esposa, eu maltratava a minha esposa, agora eu me converti, eu estou tão bom, agora a minha esposa está mandando em mim. Como é que vai ficar? Ela agora subiu lá, me manda. Ela: não, tá bom, fica direitinho lá, vai dar tudo certo, tá bem? Então é o evangelho, é salvação. O evangelho oferece salvação. A melhor salvação, sem dúvida, é a salvação eterna. Mas Jesus disse, para certa vez, para os discípulos, ele conversou com aquele jovem que era rico e queria alcançar a salvação, vida eterna. Jesus disse que é perfeito, vai ver o que você tem, dê aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. E por isso que o jovem estava triste da presença de Jesus, porque era muito rico, ele queria se libertar. Daí Jesus faz aquele comentário, que dificilmente o rico entra no céu. Daí Pedro faz uma pergunta: e Senhor, o que vai acontecer conosco? Nós deixamos casa, deixamos família, estava seguindo Jesus. Daí Jesus disse: olha, que vocês que me seguem vão receber teu evangelho 100 vezes mais nesse mundo, no meio de lutas, da provação, e na eternidade a vida. A vida com Cristo é muito melhor, sem dúvida nenhuma, meus queridos irmãos. Mas além de tudo que Deus nos dá, de desfrutar comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, Espírito Santo na nossa vida, fruto do Espírito, amor, alegria, paz na nossa vida. Reino de Deus não é comida, não é justiça. Reino de Deus é justiça, reino de Deus é paz, é alegria do Espírito Santo. Isso é salvação, uma graça melhor do que pertencer ao Senhor, ser salvo por Cristo. Agora, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus, que o Evangelho oferece salvação, libertação. Mas o que o Evangelho requer de nós? Exige de nós para a salvação de todo aquele que ele crê. O Evangelho diz: crê no Senhor Jesus e você será salvo. Deus amou muito a maneira que deu seu Filho para que tudo o
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O Evangelho requer de nós simplesmente que creiamos no amor de Deus, que creiamos naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É tão simples, meus queridos irmãos. Às vezes os homens, a religião complica tanto as coisas, mas é tão simples. O Evangelho só converte, como aquele homem que Felipe batizou lá, o eunuco, e ele foi louvando a Deus, chegou na terra dele, ele começou a pregar o Evangelho para todo mundo. Quando os apóstolos chegaram naquela região, já tinha dezenas de igrejas naquela região, porque entendeu a simplicidade do Evangelho. Ele entendeu o que Felipe explicou para ele de Isaías 53, que Jesus já levou sobre o seu corpo os nossos pecados ali na cruz do Calvário, que nós fomos sarados pelas pisaduras de Cristo Jesus, o Senhor da glória, que ele foi transformado. Então o Evangelho é algo simples, é o que Deus fez na sua vida. Nós somos testemunhas do que Deus realizou nas nossas vidas, um milagre. Eu, quando me converti, foi uma experiência maravilhosa. Eu era ruim, prestava não. E o meu desejo, na época do militarismo em Goiânia, a gente, que era menor de idade, não podia estar na rua de noite, não. A polícia levava a gente. E se levava só o pai que tirava a gente da cadeia. Eu tinha medo da meu pai, era valente, que tirar eu da cadeia. Meu desejo era completar 18 anos, porque eu já trabalhava, já tinha a carteirinha profissional já registrada, mas não podia. Eu queria completar 18 anos para eu poder ir para qualquer lugar, para dar evasão, tudo que não presta. Queridos irmãos, no dia que eu fiz 18 anos, tem duas coisas que eu fiz no dia certinho. O dia que eu fiz 18 anos, eu tirei minha RG. Amém. O dia que eu completei 60 anos, eu tirei minha carteirinha de idoso para me certificar. Então, queridos irmãos, mas eu fiquei uma alegria, tirei aquela, até guardo aquela carteira de cabelo comprido, mas, queridos irmãos, passou poucos meses, eu ouvi o Evangelho e converti a Cristo Jesus. Deus me livrou de ir para a caridade, de ir para as coisas reais. Deus poupou a minha vida, mas foi uma alegria tão grande. Eu estava trabalhando num hotel, olha, ele trabalhava uma semana de dia e de noite. Quando eu trabalhava semana de noite, eu pegava um ônibus lá, perto da rodoviária, ia lá no final de Goiânia, que era o morro da Capuava, que chamava lá. Tinha uma mata lá, eu pegava a Bíblia, ia para aquela mata ali, com a minha Bíblia, ficava lendo a Bíblia e orando o dia inteiro. Li todo o Novo Testamento numa semana e pouco, li todo o Novo Testamento. Poucos dias li toda a Bíblia Sagrada. Mas, irmãos, Deus falava ao meu coração de uma maneira maravilhosa. Daí, quando chega da tarde, eu estava a trabalhar, eu pegava o ônibus lá, depois do almoço, eu pegava o ônibus lá. Eu me lembro de pegar o ônibus, eu sentei, nós estava vazio, que era no final, eu sentei lá na beira da janela. O ônibus foi enchendo, daí chegou uma senhora, sentou ali ao lado. Mas foi interessante, quando aquela mulher sentou, ela deu um arrepio assim estranho, e de repente, ela ficou endemoniada. Só de sentar perto de mim, o demônio manifestou na mulher. E todo mundo, nós ficamos assustados lá. Eu fiquei calmo aqui, eu vou expulsar um demônio. Expulsou o demônio, a moça ficou quietinha, voltou, daí pregou o Evangelho para todo mundo no ônibus. Cada experiência maravilhosa, Deus chama o Evangelho. O pastor fica velho e gosta de contar história. Eu comecei a pastorear com 21 anos, então 20 anos, mas novinho, né? Comecei com 18 logo, né? Comecei a estudar no seminário lá e comecei a pastorear uma igreja. E depois fui estudar interno no seminário em Anápolis. Daí eu ficava durante segunda até sexta-feira lá no seminário, as aulas eram pela manhã. Daí à tarde eu ia para Goiânia para estar na igreja no sábado e domingo. Era uma experiência interessante. Daí sempre com a minha Bíblia, ficava assim a Bíblia, entrei no ônibus lá, daí sentei na janela, gosto de sentar na janela. Daí o ônibus foi enchendo,
sentou um senhor. Naquela época eu pensava que ele era um idoso, mas hoje era um garotão, tipo 60 anos. Depois eu estou com quase 80 aqui. Mas, queridos irmãos, e aquele homem começou a conversar: você é crente? Eu disse: sim, graças a Deus. Eu falava isso com a boca cheia. Daí aquele senhor disse: eu acho tão bonito, você é um rapaz, por incrível que pareça, eu era bonito naquela época. Jovem, todo jovem é bonito. Então, eu acho tão bonito, você é um jovem, com essa Bíblia, crente, tanta gente se joga tudo errado. E aquilo me empolgou, porque eu comecei a falar de Deus para aquele senhor ao lado. O problema é que quando eu empolgo, agora eu estou até mais controlado. Eu costumo, às vezes, falar alto. Eu comecei a falar, não entendi que eu estava falando alto. Eu estava mais ou menos lá na cadeira 15, poltrona 15, 16, por ali. De repente, um senhor, estava lá pela poltrona 10, levantou, o homem ficou em pé, um homem alto, deve ter 1,80 m de altura. Ele disse: pastor, manda esse crente calar a boca, ele está perturbando aqui, eu quero dormir, deixa a gente dormir. Eu levei um susto, porque eu não sabia que estava perturbando ninguém, mas que eu estava empolgado, falando mais alto. Mas foi interessante, eu fiz silêncio. Levantou um camarada lá na poltrona 3, lá, esse tinha uns 2 metros de altura, mas que ele estava meio alcoolizado. Ele disse: motorista, esse crente vai continuar falando, que no ônibus fala de mulher, fala de futebol, ele está falando da palavra de Deus. Ele olhou para trás e disse: crente, prega para nós. Então eu fiz uma coisa muito grande. Quando eu saí do ônibus, eu dificilmente, já estava difícil pôr o pé no chão, eu estava quase flutuando pelo poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Essa mensagem é maravilhosa, ele é o poder de Deus, ele oferece salvação. Só o Evangelho oferece salvação. Só o Evangelho diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Só o Evangelho diz que Ele foi sepultado e Ele ressuscitou no 3º dia. Só o Evangelho mostra um Cristo maravilhoso que viveu entre nós, mas que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Subiu aos céus e vai voltar para buscar o seu povo. O Evangelho oferece salvação e exige de nós a coisa mais simples do mundo: é crer. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Nesse aniversário da igreja de 35 anos, nós somos privilegiados de anunciar o Evangelho. Os pés são formosos. Agora tem o hino da harpa cristã, diz que os pés daqueles que anunciam o Evangelho são formosos. Imagina o sorriso, imagina o olhar, imagina o rosto, imagina as mãos para abençoar. Você é instrumento da graça de Deus. Deus te chamou para te salvar, para perdoar você, para te justificar, para fazer você um filho dele e fazer de você uma bênção, uma testemunha para falar do poder de Deus que é o Evangelho, para falar daquilo que o Evangelho oferece: salvação, perdão, justificação, reconciliação, vida eterna. E dizer que o Evangelho exige a coisa mais simples: creia em Jesus. Essa é a mensagem que eu tinha para pregar para vocês. Vamos orar. Glória a Deus.